religioso. É a cidade da Bíblia. Olha só o tamanho, é um espaço de 121 mil metros quadrados e será erguido entre Santana de Parnaíba pela Sociedade Bíblica do Brasil. A promessa é que ela fique pronta até 2030. O SP1 teve acesso em primeira mão a esse projeto inicial, que ainda pode passar por modificações. Olha só, a área fica às margens da rodovia Presidente Castelo Branco, ali na altura do número 42, do quilômetro 42. A cidade da Bíblia vai ser dividida em 5 grandes centros e será aberta ao público. Vai ter espelho d'água, anfiteatro, fazenda solar, museu e muito mais. A cidade também vai ser sede da Sociedade Bíblica do Brasil, que comemora 77 anos hoje e atualmente fica em Barueri. A gente conversou com o diretor executivo da sociedade, que contou um pouquinho mais sobre esse projeto. Vamos acompanhar. O projeto da Cidade da Bíblia surgiu de uma necessidade provocada pelo crescimento da organização. Com esse aumento para uma cidade da Bíblia, evidentemente, a visitação vai sofrer um aumento, assim a gente espera, porque vai ter outras coisas que aqui nós não temos. Por exemplo, nós vamos ter um centro de documentação e informação da tradução e do uso da Bíblia. Será uma espécie de museu da Bíblia. O museu é um centro de difusão de ideias. Vai haver também o centro de treinamento. Evidentemente que as pessoas vêm para treinamentos, mas também vão conhecer todo o processo de tradução, de impressão e de difusão da Bíblia. Então vai ter muita atração e, nesse sentido, vai ser também um ponto de atração turística, certamente, na Grande São Paulo. Exatamente, um ponto de atração turística que vai movimentar a economia, aumentar a ocupação nos hotéis, o movimento dos restaurantes. Espero que a gente consiga ver fora do papel o projeto de verdade em breve. Boa tarde. Graça e paz. Bonito, né, o projeto? Bonito o projeto. É uma ideia de como pode ficar. Não é planta, mas pelo menos é uma ideia do que significa a expressão Cidade da Bíblia, sobre o que nós vamos falar mais adiante na nossa palavra, agora na nossa palestra de introdução. Aqui está o título, Uma Nova Fase na Evangelização Mundial. Deixa eu, antes de entrar no tema propriamente, agradecer pela presença de vocês aqui. É uma alegria ter vocês. Sempre que a gente faz um evento, a gente pensa, quem vai tirar o tempo para vir? E eu vejo muita gente aqui, eu fico muito agradecido pela presença de vocês. Uma das coisas que, quando a gente é da Sociedade Bíblica, a gente percebe andando pelo Brasil, a Sociedade Bíblica é uma organização muito querida das pessoas. As pessoas gostam da Sociedade Bíblica e a gente se sente muito agradecido por isso. Mas, por outro lado, ela é querida, mas, por outro lado, as pessoas não sabem exatamente o que é a tal da Sociedade Bíblica, né? E há muitos anos eu já estou falando para as pessoas que, quando eu era moço, isso já faz tempo, né? Quando eu era moço, a rapaziada tinha um costume de andar no bolso com um espelhinho, lembra aqueles espelhinhos, né? Quem gostava de futebol era com o símbolo do time que ele torcia. Isso faz 50 anos atrás, 60 anos atrás. E aí, se vocês tivessem um espelhinho, hoje não anda espelhinho, hoje a gente faz uma selfie, né? A gente pega o celular e faz uma selfie. Se vocês fizessem uma selfie agora e olhassem o resultado da foto, vocês iam ver um dos sócios ali na foto da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil somos nós. É isso que tinham em mente os nossos pais quando organizaram. É uma sociedade da Bíblia. Pessoas que gostam da Bíblia, que querem levar a Bíblia para todo mundo, querem fazer essa Bíblia ir adiante. E a Sociedade Bíblica é das igrejas. Foram as igrejas que organizaram a Sociedade Bíblica. Então ela é nossa, nós temos que cuidar. E eu acho que, sem saber, por isso, sem as pessoas saberem muito dessa história, depois vocês vão saber mais, sem saber muito dessa história,
as pessoas parece que têm esse carinho porque sabem que é delas. Então, eu quero agradecer pelo carinho que todos têm pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos adiante, põe o slide seguinte. Aqui no começo eu quero conversar com vocês sobre uma palavra de Jesus, né? É uma palavra muito clara de Jesus, a maioria de nós conhece essa palavra. Ela diz assim, é lá no final de Mateus, capítulo 28, Jesus disse, Jesus, aproximando-se, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Interessante, ele começa a dizer assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Parece pesado, não parece? Em autoridade, no fim dado do texto. O que ele quer falar com isso? Logo em seguida, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui tem uma ordem, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Com esses discípulos a gente deve batizar e ensinar eles. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente não está sozinho, Jesus está conosco. Isso é uma promessa que é feita aqui. Então vamos ver, esse mesmo texto pode passar para o slide seguinte. Aqui tem alguns pontos que eu queria salientar. Primeiro, Jesus tinha autoridade para dizer o que disse. Vocês lembram? Toda a autoridade me foi dada. Ele tinha autoridade. Quer dizer, uma pessoa para falar alguma coisa assim, tem que saber o que diz, né? Eu tenho autoridade de dizer isso. Isso é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus começa de uma maneira que a maioria das pessoas não entende. Se vocês têm Bíblia aqui, deem uma olhada lá no começo de Mateus, o que acontece lá no começo de Mateus. Vamos dar uma olhada ligeirinho, não vamos ler o capítulo todo. O título é A Genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. E começa dizendo assim, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele faz uma ponte, Davi, Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E vai uma lista de nomes, de Abraão até o nascimento de Jesus. A maioria das pessoas, quando lê esse trecho, diz, mas por que esse negócio aqui? Tanto nome, né? Tem uma coisa que não é da nossa cultura, mas é importante. Os que têm filhos adolescentes, jovens, vão entender. Talvez até vai entender mais quem tem uma filha. A filha chega em casa e diz para a mãe e para o pai, mãe, arrumei um namorado. Tá bom? Qual a pergunta que o pai e a mãe fazem? Quem é? Não é assim? Quem é? Aí a filha diz, é o João. Tá bom? Que João é esse? Ah, é o João, o pai dele é o fulano. Vocês conhecem? Aí a mãe disse, o pai dele é fulano? É o vô dele, e aí diz outro nome conhecido. Não é assim que a gente se identifica? Quem eu sou? Quem vocês são? Ah, eu sou o filho do seu Walter. Né? E aí a gente, quando pensa um pouco, diz, ah, meu avô era... Né? E o bisavô quem era? Vocês lembram o nome do bisavô? Você lembra o nome do tataravô? Agora pense um pouquinho assim. Se o cara é o príncipe herdeiro, né, lá do trono da Inglaterra, sabe o nome do pai? Sabe o nome do vô? Sabe o nome do bisavô? Sabe o nome do tataravô?
Uma vez esse texto bíblico aqui, ele foi colocado num áudio lá no deserto do Saara. Lá como é que se chama aqueles lugares que tem sombra e um pouco da... Num oásis, para uma turma de beduínos. E o áudio começou a tocar e os beduínos começaram a escutar. Jesus, filho desse, filho daquele, filho daquele. E aí o cara que tocou para eles aquele áudio, que era um cristão, ele pensou, puxa, o Evangelho de Mateus tinha começado desse jeito chato. Podia ser uma história mais bonita. Mas ele percebeu que todos aqueles beduínos prestando atenção, cada vez mais atenção. Aí, quando terminou aquela genealogia, eles disseram, esse homem é muito importante. Porque se sabe quem é o pai, quem é o avô, quem é o bisavô, se sabe desde o começo. Esse Jesus Cristo é muito importante. Vocês já tinham pensado desse jeito? E aí, no fim do Evangelho de Mateus, Mateus registra que Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Vocês estão percebendo a ligação? Não é um qualquer que diz que está dando um carteiraço. É Jesus Cristo dizendo, toda autoridade me foi dada. Ele tinha autoridade para dizer o que ia dizer. E aí, com a autoridade que Jesus diz, que Jesus tem, ele chega para nós assim e diz, façam discípulos. Façam discípulos. É isso que eu quero que vocês façam, discípulos. E discípulos de todas as nações. É interessante, discípulos de todas as nações. Hoje a gente esquece a origem do cristianismo por vezes. Como é que ele veio desde Israel, depois o cristianismo desenvolveu, a teologia cristã desenvolveu primeiro no norte da África. Santo Agostinho era um africano. Tinha etíopes, tinha muita gente que organizou o pensamento cristão lá no tempo da teologia patrística. Há 2000 anos atrás, eles eram daquela região. A Europa, naquele tempo, não era cristã. Depois que foi para lá, porque tinha que fazer discípulos de todas as nações. E foi para a África, foi para a Índia, foi para a Ásia, veio para o Brasil e chegou até nós aqui. Estão vendo todas as nações como é que é? Não tem preconceito de raça, cor, predileto. Deus quer todas as pessoas. Ele tem autoridade para dizer isso. Façam discípulos de todas as nações. E aí tem um outro detalhe que Jesus disse. O batismo. Batizem. Batismo faz parte da tarefa cristã. Quando a gente trabalha com todas as igrejas, a gente se descobre que as igrejas não se acertam em duas coisas. Todas as igrejas batizam, não é verdade? Mas eles não se acertam na quantidade de água e na idade de batismo. Mas todos batizam. Esse problema não é da Bíblia, esse problema é nosso. A Bíblia é a mesma para todo mundo e um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, mas é uma vergonha nossa, não é? A gente tem que pedir perdão por isso para Deus. Mas a Bíblia diz, batizem. Graças a Deus o batismo continua acontecendo. E aí ele diz, existe algo a ser ensinado. Esses discípulos precisam ser ensinados, ensinar todas as coisas. Um dos problemas maiores para um cristão é não saber o que a Bíblia diz. A gente pode morrer por falta de conhecimento. É preciso conhecer. E esse conhecimento é muito importante. Ele acompanha a nossa vida.
A gente fica velho e fica aprendendo ainda coisas que Deus nos ensina. E da onde a gente tira esse ensino? Da Bíblia Sagrada. A importância da Bíblia é essa, ela é a fonte do nosso ensinamento. Então, o batismo e o ensino. Jesus já havia falado isso. Eles já conheciam o que deveria ser ensinado. E é interessante, se a gente vê nos evangelhos, volta e meia diz assim, como estava escrito. Não é assim que fala? Estava escrito. Não é como eu me lembro que falaram, como estava escrito. A nossa memória às vezes nos engana, mas o que está escrito, está escrito. Por isso a gente sempre volta para a Escritura, porque ali está escrito. E fica com a Escritura. E aí, finalmente, Jesus diz, na despedida dele, que Ele vai estar conosco todos os dias. Jesus está conosco aqui, agora. Ele está conosco todos os dias. E Ele vai estar conosco até quando? Até a consumação dos séculos, até a sua volta. Ele vai estar conosco. E porque nós estamos com Jesus, Ele vai estar conosco por toda a eternidade. É isso que nós cremos. Olha que texto bonito. Eu coloquei, sei que a maioria conhece o texto, mas como é bom a gente recordar essas coisas, né? Que a gente precisa disso para a vida. Pode pôr o slide seguinte? Tem mais textos. Marcos, por exemplo, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha lá, como está escrito. Falamos há pouco, como está escrito. Lá na profecia de Isaías. Lucas 1-4. Lucas era um médico. A faculdade de medicina, dentro do mundo universitário, é uma das faculdades que prima pela pesquisa. Não. Quem quer um médico que passou o tempo todo colando para passar na prova? Ninguém quer. O médico tem que estudar, né? Ele tem que saber das coisas. Né? Não vai me dar o remédio errado, doutor, né? Ou doutora. Né? E a faculdade de medicina prima pela pesquisa. Lucas, o médico, disse, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação. Olha aqui, ó, depois de quê? Pesquisa. O Evangelho de Lucas é um evangelho que foi escrito depois de pesquisa. Ele não estava simplesmente o que ele lembrava, ele pesquisou, cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. A Bíblia é para isso, para a gente ter plena certeza. Ela foi escrita para nos dar plena certeza. Eu falei há poucas semanas com o senhor do ministério Fé Vem pelo Ouvir. Alguns conhecem, ou pelo menos já escutaram. Eles são os que mais gravam Novos Testamentos em todas as línguas do mundo e colocam isso à disposição das pessoas para poderem ouvir. Muitas pessoas só conseguem ouvir porque são analfabetas, especialmente em línguas minoritárias. E ele disse que uma vez eles gravaram o Novo Testamento antes de ter a cópia escrita. Já tinham escrito, evidentemente, lá nos computadores, mas não estava impressa a Bíblia ainda, e já gravaram para o pessoal ouvir. Depois, quando aquele povo, ele já conhecia a Bíblia por ter ouvido a gravação, quando fizeram a Bíblia impressa, o pessoal disse, agora nós vamos conferir se estava certo aquilo que nós ouvíamos. Interessante isso. Eu queria conferir para ver se está certo.
E onde é que ele vai conferir? No áudio? Não, ele vai conferir no escrito. Não é curioso isso? Né? E é uma coisa da nossa cultura, quando está escrito vale. Ninguém faz um contrato em áudio, né? O cara escreve o contrato e assina no final, e guarda uma cópia, né? Essa é a Bíblia para nós. Ela está escrita, a gente guarda uma cópia. A gente quer tirar dúvida, vai lá ver o que está escrito. É isso que Lucas fez. Pode ir adiante no slide. João 1, no princípio era o verbo. O que é o verbo? Em grego, o verbo é logos. Logos, né? Então, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vejam que bonito. Desde o princípio, a palavra está conosco. E a palavra de Deus. E quem era a palavra que era Deus? É o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Jesus Cristo essa palavra. Qual é o centro da Bíblia Sagrada? Qual é o centro da Bíblia Sagrada? Jesus Cristo. Por isso que o verbo era Deus. Jesus é o verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, o Filho de Deus. Ele é Deus. Em Hebreus 1 e 2 diz, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Aí, novamente, como é que Deus se revelou antes de Cristo? Através dos profetas, está ali escrito. Então, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. E no Novo Testamento, quando Jesus diz, nesses últimos dias, quando Jesus vem, Deus falou pelo seu Filho. Ou seja, Deus se revelou plenamente através de Jesus Cristo. É a consumação dos tempos, é o tempo mais importante que chega dentro da linha de tempo que a Bíblia conta. Podemos ir adiante? Próximo slide. Usar as Escrituras para a vida. E aí vem dois textos que a gente também sabe de cor, mas eu acho que eles precisam ser repetidos. O primeiro é o texto de João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso é Jesus falando para os discípulos. Vocês examinam a Bíblia achando que ali está o quê? A vida eterna. E elas falam de quê? Falam de Jesus. E o outro, então, se isso é uma constatação que Jesus faz, o Salmo 119 nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada e ela é luz. Eu devo andar no caminho que essa lâmpada, essa luz indica. Então, essa é a importância da Bíblia. Eu coloquei logo no início esses textos, primeiro para nos recordarmos disso. É tão importante, né? A importância da Bíblia Sagrada. Aqui está o centro da importância da Bíblia Sagrada. Ela aponta para Jesus. E a outra, ela é a fonte pela qual eu posso seguir e orientar a minha vida. Tá bom? Então, vamos adiante. Slide seguinte. Como essa palavra chegou ao Brasil? Como ela chegou ao Brasil? É interessante, a Bíblia chegou ao Brasil como? História é quando tem documento. Antes dos documentos, antes da escrita, só tem a pré-história. A gente não sabe o que aconteceu porque não está escrito, né? Então tem testemunhos, tem coisa. Aqui no Brasil, a história da Bíblia, aqui está o livro do reverendo Luiz Antônio Giraldi, que ele escreveu sobre esse tema. O quanto se sabe, a primeira leitura da Bíblia foi na primeira missa, quando os portugueses chegaram. Os portugueses que chegaram eram católicos, né? E aí eles rezaram uma missa, e na missa, na liturgia da missa,
já tinha texto bíblico, tem alguns textos bíblicos. É a primeira vez que foi lido. Logo em seguida chegaram os huguenotes no Rio de Janeiro, ainda em 1500, e aí eles eram evangélicos e eles fizeram o primeiro culto. E o que acontece na hora do culto? A Bíblia é lida. Então, já houve mais leitura da Bíblia, e a Bíblia já estava chegando ao Brasil. Depois eu faço um salto da história, eu vou chegar aqui a 1824, para ser mais exato. Houve uma grande migração para o Brasil, uma grande migração. Em 1824, o Brasil já estava independente, o imperador era casado com uma princesa austríaca, né, Dom Pedro I, e aí ele precisava de alguma coisa de ajuda para ocupar o território brasileiro. O entendimento político, às vezes, a gente não tem noção disso. Vocês estavam numa aula de história, no ginásio, ou lá no fim do primeiro grau, ou no ensino fundamental, numa aula de história que o professor falou do Tratado de Tordesilhas, lembra dessa aula? Era uma linha imaginária que ia lá do norte do Brasil ao sul, do lado direito, tudo que tivesse do lado direito era de quem? De Portugal. Tudo que tivesse para trás era da Espanha. Essa linha no sul terminava ali por Santa Catarina. E ela subia lá para o nordeste um pouquinho e ali terminava. Aqueles mapas das capitanias hereditárias, não sei se lembra, aquelas riscão reto assim, que o cara tomava conta, ele terminava onde? Na linha do Tratado de Tordesilhas. Mas os portugueses já estavam ocupando o território nacional. Uruguai já havia, Argentina já havia, Paraguai já havia, e o imperador disse, eu tenho que ocupar essa terra aí que nós estamos ocupando. E aí ele mandou trazer o povo lá da princesa austríaca. Não havia Alemanha como hoje, existe o país, e começaram a vir alemães. Onde é que eles botaram esses alemães dessa primeira leva lá de 1825? Lá no sul, nas fronteiras. É muito curioso, né? E deram terra lá para... vocês podem ficar aqui. Era tudo gente pobre. A minha família veio nessas levas junto, aqui para o Brasil. Né? Esses imigrantes não sabiam dessa briga política, mas a maioria deles, eles tinham seus baús, suas malas, com roupa, alguma coisa de utensílio para fazer comida e tal. E praticamente todos tinham lá dentro uma Bíblia. Primeiras Bíblias, assim, em maior número, vieram com os imigrantes. Tá? É muito importante a gente lembrar isso. Provavelmente as famílias de alguns de vocês têm alguma Bíblia antiga guardada lá, que era do bisavô, do tataravô, né? E eles trouxeram junto quando eles vieram para o Brasil. Isso é outro dado importante que a gente aprende com o reverendo Luiz Antônio Giraldi. E lá perto de 1850, já começa o primeiro escritório de uma sociedade bíblica. Essa BS, em algumas Bíblias antigas em português está lá, British and Foreign Bible Society, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, Bíblias em português, tradução de João Ferreira de Almeida, ou Novos Testamentos, já começaram a ser distribuídos. E a ABS era American Bible Society. Havia uma sociedade bíblica nos Estados Unidos, que logo em seguida abriu um escritório, um deles estava em Salvador, na Bahia, outro estava no Rio de Janeiro, e aí começaram a distribuir Bíblias no Brasil. Essa é a história do começo da distribuição da Bíblia no Brasil. Vamos adiante? O primeiro envio de escrituras para o Brasil se deu em 1808. Vamos voltar para a aula de história. O que aconteceu em 1808?
Chegada da família real. Dom João VI veio para o Brasil, fugindo de quem? Do Napoleão, que estava invadindo Portugal. E aí ele veio com a corte, chegou aqui, ele pensava assim, puxa, o rei, né, o imperador, chegar no Brasil e começar a ser o rei a partir de uma colônia, não vai dar certo. Aí quando ele chegou, ele declarou o Brasil o quê? Reino Unido a Portugal. Deixou de ser colônia. E aí ele abriu os portos às nações amigas. Lá na Inglaterra, nesse prédio aqui, funcionava uma recém-fundada sociedade bíblica, aquela britânica estrangeira. Ouviram a notícia, o que eles fizeram? Publicaram nossos orçamentos em português e mandaram. Mandaram de navio na época. Chegaram aqui em 1809. Então, esse foi o primeiro envio em quantidade. Antes era alguém que trazia a sua Bíblia, agora tinha Bíblia para ser distribuída. Então, é importante a gente saber como é que a Bíblia começou a ser disseminada, não é verdade? Foi esse o começo da história da Bíblia no Brasil. Podemos ir para o slide seguinte? Essas são as duas sociedades bíblicas, os logos atuais, né? Eles abriram seus escritórios no Brasil. Pode ir adiante? Hoje, existem sociedades bíblicas em praticamente todos os países do mundo. São poucos os que não têm. China não tem sociedade bíblica, Coreia do Norte não tem. São poucos países que, por razões políticas, não têm sociedade bíblica. Mas isso aqui são um grupo, especialmente aqui da América Latina, sociedades bíblicas parceiras da Sociedade Bíblica do Brasil. E eles se abastecem de Bíblias aqui no Brasil. Bíblias em espanhol. Eles pedem, façam Bíblias para a gente. Olha que bonita essa gente toda aqui. Tem gente desde lá, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, vai subir até o Caribe todo, o México, e até os Estados Unidos também tem muita gente com Bíblia em espanhol por causa disso. São parceiras da Sociedade Bíblica do Brasil, sociedades bíblicas. Pode ir adiante? Mas tem outras sociedades bíblicas parceiras. Essa turma bonita são representantes dos países lusófonos. Lusófonos, né? Países de fala portuguesa. Né? Os Lusíadas de Camões, lembra? Lusos, né? Aí vem a palavra. Nosso irmão lá, o primeiro é de Moçambique, o segundo é da Guiné-Bissau, o terceiro é de Portugal, a Beatriz é de Angola, o seguinte é de Cabo Verde, a Lídia é de Portugal, esse nosso irmão aqui é de São Tomé e Príncipe, o Mendes, e ali estou eu com minha esposa. Isso foi uma reunião que tivemos desses países. Esse ano, essa reunião vai ser aqui no Brasil, no mês de setembro. Eles vão todos participar do nosso Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. E a nossa irmã Beatriz, ela vai falar como é que é a distribuição da Bíblia em Angola e na África. Vai trazer novidades de lá, ao vivo. Olha só que chance a gente tem de encontrar essa gente bonita. São parceiros da Sociedade Bíblica do Brasil. Pode ir adiante? E aqui está uma foto como a Sociedade Bíblica começou. Isso aqui é uma igreja batista, é a primeira igreja batista do Rio. E ali, em 1948, estão os representantes das igrejas que havia na época. Ali tem representantes de diversas igrejas, eu vou esquecer alguns, mas para saber o que é diverso, presbiteriano, batista, metodista, anglicano, luterano, Assembleia de Deus, congregacionais também, congregação cristã e congregacionais, e assim por diante, as igrejas que havia naquela época. As igrejas que hoje existem são todas fruto do trabalho dessas igrejas.
E todas elas estavam lá e fundaram a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, 1948. Pode ir adiante? Eu chamo aquela foto de Sociedade Bíblica do Brasil 1.0. Lá. E aqui está a 2.0. Isso é a sede da Sociedade Bíblica do Brasil em Brasília. Quem conhece Brasília, Avenida L2, vale a pena. Isso aqui já está transformado num centro cultural da Bíblia. Depois, a 3.0, vamos ver onde é que foi? Passa o slide seguinte. São Paulo. Esse era o prédio dentro do centro comercial de Alphaville. Um predinho pequenininho, e ali estava toda a Sociedade Bíblica do Brasil instalada. E a versão 4.0, onde é hoje, está aqui a gráfica da Bíblia, mais a sede, versão 4.0. Essa aqui é onde a sede da SBB está hoje no Brasil. Depois tem as regionais, desde do Rio Grande do Sul até Manaus, Belém, Recife, assim por diante. Mas esse é o desenvolvimento histórico da Sociedade Bíblica do Brasil. Pode ir adiante? E aí vem o próximo passo. Aquela sede, ela foi feita há 30 anos atrás, aquela última que eu mostrei para vocês. Eu sempre digo assim, a casa que a gente ocupa, em geral a gente ocupa por uns 30 anos. Quando a gente casa, a gente tem uma casa, normalmente é uma casinha menor, né? Depois começa a vir um filho, vem outro filho, ou a gente muda, vem outra casa. Aí depois que a gente tem os filhos, aí precisa de uma casa maior, aí fica velhinho, depois precisa de uma casa menor de novo. Para não dar tanto trabalho para limpar, para arrumar, não é assim a vida? Pois é, nós estamos na Sociedade Bíblica, depois de 30 anos, tendo que mudar de casa. Por quê? Porque mudou o mundo. Mudou. Não é mais como era 30, 50 anos atrás. O nosso mundo hoje é diferente. Por exemplo, se alguém dissesse há 40 anos atrás, pega o teu celular, o que o sujeito ia pegar? Diz, o que você quer mesmo? Não tinha celular, né? Hoje, a maioria de nós, dentro do celular, tem uma Bíblia. Não tem? Quem tem uma Bíblia dentro do celular aí? Olha aí, viu? Tá? Agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês usam a Bíblia do celular. Vamos ver se dá certo. Depois eu vou perguntar se é verdade. Quando vocês querem ler um texto assim, em qualquer lugar, rápido, pode ser até na igreja, quer ler um texto, você puxa o celular, né, clica ali e lê. Tá. Celular dá acesso à Bíblia. Agora, quando você está em casa, quer fazer um devocional com a família, né, quer ler a Bíblia, você não puxa o celular, você pega a sua Bíblia impressa. Quem faz isso? Estão vendo? Eu fiz essa pesquisa em vários países do mundo e eu descobri que muda um pouquinho de país para país, mas em torno de 95%, vamos arredondar, 93%, 97%, 95% das pessoas no mundo inteiro fazem isso. Quando precisa ler ligeiro, puxa o celular e lê. Agora, se quer ler a Bíblia, quer pensar, meditar, quer compartilhar, ele dá. Aí ele pega a Bíblia impressa. É bem bonito isso, né? Para ver que a pesquisa foi bem feita, eu encontrei uma pessoa no mundo que tinha um jeito todo diferente de fazer o seu devocional. E me surpreendeu. Ele disse que ele senta na sala da casa e fala, Alexa, lê para mim Gênesis 1. Parece uma piada, mas é verdade, ele fazia isso. Sempre tem algum meio diferente para provar, né, a exceção para provar a regra. Alguém já usou Alexa para fazer leitura bíblica aqui? Eu acho que não. Mas aquele sujeito fazia isso, né? Então tá bom. Então vejam, hoje é diferente. Então o que a gente pensa fazer na cidade da Bíblia? Pode ir adiante, o slide seguinte. A gente quer servir melhor
os parceiros da sociedade bíblica. Hoje o Brasil é o país, um dos países, eu acho que é o país que mais manda missionários pelo mundo afora. Eu estive no congresso do Comiban, no Panamá, faz uns 2 meses, e era impressionante. E os que falavam diziam, missionário brasileiro está sendo enviado para todo mundo. E eles são mandados de maneira diferente do que antes. Tinha uma missionária brasileira que disse, se Deus faz a chamada, eu quero ir para o lugar, não estou preocupado se tem dinheiro. Eu lembrei muito aquela palavra de Jesus, se o alforje está cheio, né? Se a capa é boa, se tem ir, o missionário vai. Então é muito bonito isso, dos parceiros que a gente tem. Veja, aqui no meio eu coloquei assim para representar as igrejas, né? Porque é muito difícil representar alguma coisa com todas as igrejas, o Google não ajuda, nenhum desenho para achar. Então isso aqui é a representação das igrejas, organizações nacionais, internacionais, né? Associação de Missões Transculturais, aqui não estão todos, tem muito mais associações, tem muito mais que trabalham junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. E eles esperam que a gente ajude cada vez mais o trabalho de todos. Esse trabalho não consegue ser feito por uma organização só. Então nós estamos ajudando todas essas organizações e todas essas organizações estão nos ajudando. Olha que bonito. É assim que funciona a parceria, né? Não é só um ajuda e o outro é ajudado. Parceria, né? Eu acho que é mais ou menos isso que Deus queria que acontecesse no casamento, né? Não é bom ficar sozinho, né? O Adãozão lá, o Adão sozinho, vou lhe dar uma companheira, que é auxiliadora dele, mas ele auxiliava ela também, e os dois auxiliam um outro, e aí o casal é feliz. Não é verdade? É assim que deve funcionar a coisa. Então, também nas organizações cristãs, é muito bonito servir os parceiros. Nós podemos servir e ser servidos. Vamos adiante, próximo slide. Então, aqui é o desenho de como a gente imagina poderia ser a sociedade bíblica. Tem uma questão hoje, toda a arquitetura, ela tenta já trazer uma mensagem. Se vocês olharem, isso aqui embaixo, por exemplo, isso aqui são pequenos espelhos d'água. Lembra que eu falei? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, falando em água. Lembrar o batismo. Não tem cristão não batizado. Se alguém se converteu e não está batizado, ele vai pedir batismo, não é isso? E vai ser batizado. Então, a água nos lembra o batismo. Não lembra um cálice também? A ceia, todas as igrejas distribuem a ceia, a Santa Ceia, a comunhão. Que mais? O centro, uma praça da Bíblia, as igrejas podem ir lá fazer uma concentração, conhecer como é que a Bíblia é traduzida, como é feita. A natureza, ajudar a prestar atenção na natureza. Tem ali um pouquinho de geração de energia solar. Hoje as Bíblias nossas já são todas tratadas com energia limpa. Hoje já fazemos todas com energia limpa. Por quê? Para respeitar a natureza. As Bíblias da Sociedade Bíblica são feitas com energia limpa. A tinta é cuidada, não é resíduo de petróleo. Tinta é com base em óleo de soja. É renovável, não é tóxico. Olha o cuidado com que a gente pensa fazer a palavra de Deus para as pessoas. Tudo isso na cidade da Bíblia, um centro de treinamento. Vamos adiante. E aí, a torre lá, comunicação. Hoje a comunicação é feita digitalmente, a Rádio Bíblia faz a comunicação da Bíblia, né? E cada vez mais, qual é o canal de televisão mais olhado? Antes passaram uma reportagem da Globo, hoje ainda é muito olhada. O canal de TV mais olhado no mundo hoje, sabe qual é? YouTube. Não é verdade?
A gente não pensa num canal de televisão, mas ali tem quanta coisa. As redes sociais, os videozinhos. Imagina que se tivesse videozinho falando da Bíblia, de uma maneira bonita, convincente, que as pessoas gostassem de olhar. Lá. Eu acho que muita coisa ruim que passa a gente deixaria de olhar, porque tem coisa boa para olhar. Né? Então, tudo isso está pensado na cidade da Bíblia. Um centro de treinamento, onde a gente pode reunir as pessoas que nem uma... Querem fazer o quê? Querem trabalhar com a Bíblia para a recuperação de drogados. Vamos chamar a liderança para tratar disso? Vamos chamar Bíblia e a família, vamos mostrar como a Bíblia pode ser usada. Bíblia e educação teológica, para ajudar as igrejas na sua educação teológica. E assim por diante. A Bíblia deve estar no centro de toda atividade cristã. Pode ir adiante? É um centro de recursos para a missão. Isso aqui parece uma livraria. Isso são tudo tipos de Bíblia, pensando em públicos diferentes. Bíblia para criança, Bíblia para jovem, Bíblia para adulto, Bíblia para idoso. Nós desenvolvemos uma Bíblia há pouco tempo atrás para presídio. Aí o cara diz, mas o que é isso, Bíblia para presídio? É que a gente foi falando com o pessoal, capelães que trabalham nos presídios, eles disseram que aquelas Bíblias mais econômicas ou pequeninhas com a letra, elas não são boas para ler dentro do presídio, porque a luz é ruim nos presídios. Tem que ter uma letrinha um pouquinho maior. Outra coisa, no presídio não pode entrar Bíblia de capa dura, senão aquilo vira uma arma na hora da rebelião. Eu nunca tinha pensado nisso. Na América Central, eles nos pedem Bíblias, não com papel Bíblia tradicional, porque muitos presos são viciados em maconha. Eles põem ali, pegam aquele papel e fumam a Bíblia. Não pode ser usado para isso. E assim por diante. Os auxílios que o preso vai logo pensar, o que ele vai pensar na Bíblia? Liberdade? O que a Bíblia ensina sobre isso? Pecado? O que ensina sobre o perdão? Sobre a nova vida? Então, chamar a atenção de pontos, como para a Bíblia para a família, chama para outra, é um centro de recursos para a missão. Conhecer as Bíblias, isso abre um horizonte muito grande para as pessoas. Vamos adiante. Próximo slide. Centro de produção de Bíblias. No ano passado, nós produzimos aqui no Brasil 8 milhões de Bíblias nesse centro de produção. Hoje, quando a gente entra lá dentro, não consegue caminhar direito, de tanta Bíblia que está sendo produzida. E não é que a gente bota as Bíblias fora, a gente distribui depois. A gente somos nós, todos nós distribuímos. E as pessoas ficam felizes em receber a palavra de Deus. Vamos adiante. Centro de comunicação da Bíblia. Já comentamos isso, comunicar cada vez mais e melhor o que é a Bíblia Sagrada. Vamos adiante? Centro de treinamento missionário. Como usar a Bíblia na evangelização. Não sei se vocês já pensaram uma vez nisso. Por exemplo, se a gente manda um link, que o cara pode fazer o download da Bíblia no seu celular, as pessoas vão fazer isso e começar a ler a Bíblia? Quem não é cristão? Agora, se eu pegar uma Bíblia impressa e entregar para ele, ele vai poder ler? É interessante, a região do mundo que menos lê a Bíblia no digital, sabem qual é? É a mesma região que menos distribui a Bíblia impressa. Hoje é a Europa. É um grande campo de missão, não é verdade? E lá nem o digital é usado. Eles têm o digital, mas não usam. Então, pensar um pouquinho nisso, treinamento missionário, que vamos adiante? Centro para desenvolvimento de programas bíblicos de impacto social. Como fazer a Bíblia ter impacto na vida das pessoas? Como mudar a vida das pessoas com a Bíblia?
Às vezes a pessoa tem uma Bíblia e não acontece nada, ela continua como antes. Como fazer para aquela Bíblia começar a ter impacto? Tem programas que podem ajudar isso. Como fazer um cego com a Bíblia em braille ser impactado com aquela mensagem? Não só ter a Bíblia em braille, mas ele usar e ele ter o impacto dela. Como fazer qualquer pessoa ter esse impacto na vida? Que mais? Um centro de documentação e informação sobre tradução e uso da Bíblia. Esse conhecimento ir adiante. Aqui eu tenho algumas fotos do Museu da Bíblia em Barueri, Centro Cultural da Bíblia no Rio de Janeiro, e essa foto é o protótipo é o desenho do futuro Museu Nacional da Bíblia, em Brasília. Esse museu vai começar a ser construído, se Deus quiser, em agosto desse ano, no Eixo Monumental. Então, todas as pessoas verem e serem impactadas pela Bíblia Sagrada. Pode ir adiante? Isso é a cidade da Bíblia que a gente está projetando e está lançando nesse congresso. Vejam, é um projeto grandioso, me parece que sim, né? A gente fica, puxa, mas como é que vai fazer isso? Né? Será que a gente tem condições de fazer isso aqui no Brasil? Né? Tem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, é o seguinte: para isso ser feito não depende dos outros. Depende da bênção de Deus e de nós. Cada um de nós. Todos nós, em algum momento da vida, a gente diz, eu preciso de uma casa. Não é mesmo? E a gente lá junta, economiza daqui, seja lá a casa, né? Pode ser uma casa simples, 100 mil reais, uma casa bem simplesinha, bem pequenininha. Pode ser uma casa melhor, 500 mil, 1 milhão de reais. Mas as famílias vão se ajeitando, ajustando. E nós temos casas, todas as pessoas conseguem ter a sua casa. Nós todos juntos, as igrejas todas juntas, será que não vamos conseguir fazer esse projeto? Esse é o nosso desafio. Depende da nossa resposta. Depende da nossa resposta. E eu acho que a resposta, eu posso dizer para vocês, eu já tenho falado com muitos sobre isso, ela sempre é positiva. Sempre é positiva. Coloquem isso no coração de vocês em oração. Ninguém quer tirar dinheiro de ninguém. Mas coloquem em coração e digam para Deus, Deus, me orienta o que fazer. Deus vai orientar certo. E se Deus quiser e se Deus quer, nós vamos conseguir fazer esse projeto sim. Pode ir adiante? Aqui está um pequeno vídeo. Participe e incentive a participação. Crianças podem participar. Aquela foto, eu tirei uma foto uma vez, eu estava em Belém do Pará, e essas crianças aqui é de uma escola bíblica. Toda semana tem escola bíblica. E ao longo do ano, as crianças são ensinadas naquela igreja a colocar uma oferta, uma moedinha, um dinheirinho, ali naquele cofrinho. E aí no final do ano eles trazem lá na Sociedade Bíblica, em Belém, e quebram o cofrinho, contam o dinheiro, e as crianças dizem, esse dinheiro é para dar a Bíblia para outras crianças. Olha que bonito esse ensinamento, que coisa simples de fazer na igreja, né? Outros fazem de outras formas, cada um do seu jeito, mas crianças, jovens, mulheres, homens, famílias, idosos,
todos nós podemos participar. Que Deus nos abençoe nisso. Amém? Está no fim do nosso tempo, nós temos ainda poucos minutos. Eu só queria, se vocês me ajudam com o microfone, tem microfone aí que funciona? Eu queria só, de tudo que vocês ouviram, uma ou duas pessoas daqui, uma ou duas pessoas de lá, pensem o que chamou a atenção de vocês. De tudo que vocês ouviram aqui, nessa primeira palestra do nosso Congresso da Bíblia. O que chamou a atenção para vocês? O que tocou? Tem um senhor lá que quer falar. Leva o microfone para ele falar para todos o que tocou no seu coração lá. A cooperação da sociedade bíblica com outras sociedades bíblicas e, principalmente, língua portuguesa, né? Porque nós temos muitas dificuldades e ajudamos lá os países da África, língua portuguesa, e é muito caro mandar a Bíblia para lá. E talvez a solução seria eles mesmos produzirem lá, ou então levar uma quantidade grande do Brasil, porque da última vez nós mandamos, mas é com muita dificuldade, sai muito caro. Então, esse projeto de integração, acredito que é para facilitar também a distribuição, né? Exatamente, exatamente. Obrigado. É isso aí que eu achei interessante. Obrigado. Mais alguém que quer falar o que tocou aqui na frente? Tem mais alguém lá? Aqui do lado. Meu nome é Matheus, eu pertenço a uma sociedade, uma associação internacional de homens de negócios e mulheres, chamada os Gideões Internacionais. Então, aqui alguns companheiros nos acompanhando. E quando o irmão menciona, né, a cooperação internacional, a cooperação para entregar as escrituras, toca no nosso coração a importância do trabalho da sociedade, porque é uma grande parceira, imprimindo aqueles Novo Testamento que a gente leva nas escolas, nos presídios, nos hospitais, e hotéis e os setores aí do trânsito da vida. Muito obrigado. Obrigado. Os Gideões vão estar com um congresso internacional em Grand Rapids no mês que vem. Vamos estar lá com vocês, são grandes parceiros. Parabéns. Graças a paz, sou de Ubatuba, pastor Luciano, acho que eu falei com o pastor. O que me chamou a atenção de tudo isso é que o senhor falou das redes sociais. Às vezes nós, povo de Deus, nós vemos muitas coisas negativas da igreja, muitos escândalos através das redes sociais, e quando nós vemos um mover disso, nós temos uma grande esperança na igreja do Brasil. Há muitas pessoas fazendo o que é correto, e às vezes a gente tem que deixar de dar um pouco ibope para o que é ruim, e colocar nas redes sociais o que é bom. Trabalhos como esse, trabalhos que realmente estão mudando a história do Evangelho no Brasil. Deus abençoe. Amém. Vamos para ajudar a turminha daqui um pouquinho também. Tem um irmão que pediu desde o início, dá uma palavra para ele aí, por favor. Perdão que eu passei aí. Graça e paz. Acho que a Sociedade Bíblica, nos seus 77 anos de vida, que eu me lembro quando eu fui no cinquentenário da Sociedade Bíblica. E é um livro, a Bíblia, que ela é humano, mas ela também conta a vida de pessoas como somos nós, vidas humanas. Eu, como bibliotecário, futuro bibliotecário, eu acho que a Bíblia é um livro que tem que estar em todos os lugares. Eu tenho que ver a Bíblia como não somente um livro religioso de uma fé, mas contar para as pessoas. Uma das coisas que também me marcou foi a Bíblia, a linguagem de hoje. E também o maior trabalho que a Sociedade Bíblica faz de inclusão social para as pessoas com deficiência visual total e baixas visões. Isso é a Bíblia chegando para aquelas pessoas que muitos não acreditam. É um livro que se reconstrói a cada momento, e cada tradução é um papel fundamental. E o papel de um bibliotecário é desenvolver a leitura para o seu povo. A Bíblia é um livro que deve ser lido cada dia mais e multiplicado. Amém. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Já estão pegando o microfone. Tem uma senhora lá que eu vejo.
Graça e paz. O que mais me chamou a atenção foi o projeto da Cidade da Bíblia, porque enquanto o senhor estava falando, na minha mente veio assim: isso sendo divulgado em todas as denominações vai trazer uma maior unidade, a despeito das diferenças que cada denominação tem pela sua visão. E através dessa unidade, porque eu creio assim, que maior é o que nos une do que o que nos separa, né? O sacrifício de Jesus e a sua palavra, a sua Amém. Santa palavra, né? E uma oportunidade da gente também divulgar, distribuir as Bíblias para todas as esferas da sociedade. Então, meu coração assim estava queimando, eu pensando, imaginando isso, tá? E espero que já deu certo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Mais alguém daqui quer? Aqui. Pode falar. Graça e paz. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei muito assim comovida com o cuidado que a Sociedade Bíblica tem, desde a tinta, papel, e como ela faz para cada fase, para cada etapa, para cada pessoa, né? E o que me impactou muito é a Bíblia do prisional, porque a gente faz parte de um projeto prisional, capelania prisional, e eu tive a oportunidade e o privilégio de estar lá em Santana, na penitenciária feminina, quando foi lançada lá, que foi a Elaine, foi a Cláudia, foi o reverendo Vinícius. E assim, o senhor não tem noção da importância, da diferença que faz aquela Bíblia ali, naquele lugar. Porque normalmente nós levávamos Bíblias com letrinha pequenininha, uma Bíblia normal, mas aquela tem contexto, tem texto, tem contexto. Olha, fala de perdão, fala de voltar ao caminho, e assim, uma Bíblia impactante. Eu fiquei muito feliz com isso. Obrigado, obrigado. Um irmão ali? Tem um aqui, ó. Eu acho que depois a gente vai ter que parar, porque nós temos mais uma palestra muito importante para ser feita logo em seguida. Por favor, aqui. Você lá e depois ele. Ele vai ser o último. Bem, primeiramente, boa tarde, né? Graça e paz, irmãos. Uma coisa que eu acho assim muito interessante, né, justamente que foi mencionado aqui, foi justamente a história da Bíblia, né? Por conta de que, querendo ou não, a Bíblia, ela é um livro que tem milênios de história. E a gente vê que até hoje, né, passando ali por diversas gerações, diversas tradições, diversas culturas, ainda assim a gente vê que o Evangelho teve impacto. Seja desde a época de Jesus, desde a época, por exemplo, de Moisés, até hoje, depois de milênios, depois de muita história, depois de muitas mudanças, ainda assim o Evangelho se permanece forte, ainda assim o Evangelho permanece sendo as palavras sagradas do Senhor. Obrigado, obrigado. Agora nosso irmão aqui, que levantou o braço. Ali, por favor. Isso. Um prazer estar aqui. Eu tive também o privilégio de trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil, no projeto A Fé Vem Pelo Ouvir. Então, desde aquela época, a preocupação da Sociedade Bíblica do Brasil em fazer com que as pessoas não só ouvissem, né? Aliás, era um desafio dos 40 dias. Então, desde aquela época, esse desafio de fazer com que a igreja lesse, criasse o hábito, né? Então a preocupação da Sociedade Bíblica do Brasil e realmente ter a participação para que as pessoas conhecessem de fato as Escrituras. Então, hoje a minha filha mais nova trabalha na SBB. Então, como pai, só agradecer realmente ao que a SBB nos proporcionou. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma boa continuidade aí no nosso Congresso da Bíblia. Pastor Assírio.